Hoje temos entrevista com o jornalista Oswaldo Eustáquio. Ontem anunciamos que a entrevista seria com Cristiane Brasil, advogada, ex-deputada federal, filha de Roberto Jefferson, que é o atual presidente do PTB, e ele está preso, indiciado aí por milícia digital antidemocrática. Cristiane Brasil declinou do nosso convite, disse que depois do anúncio da expulsão dela do partido, não se sentia confortável para ser entrevistada. Aí, pois bem, né? Para situar você ouvinte, o nosso entrevistado também foi anunciado ontem que ele está sendo expulso do PTB, junto com Cristiane Brasil e também o pastor Fadi Farage. Eu quero dar bom dia para o Oswaldo Eustáquio, que já está com a gente. Oswaldo, bom dia, seja bem-vindo, ainda que virtualmente aqui na Jovem Pan Maringá. Bom dia, Paulo, bom dia, Tupã, bom dia a todos os queridos ouvintes da Jovem Pan Maringá. É uma satisfação para mim estar nessa rádio tão importante, dessa cidade tão importante do meu estado, que é o estado do Paraná. Oswaldo, eu começo perguntando para você, afinal, que turbilhão é esse que o PTB entrou nos últimos dias aí, o partido que era um dos preferidos do presidente Bolsonaro para disputar a eleição, e tudo parece que está desmoronando, né? Aí vem, por exemplo, a presidente, que é a vice, que está no comando do presidente, a Graciela Nienove. Ela disse que esse movimento de expulsão dos nomes do partido é para dizer ao presidente Bolsonaro que o partido está limpo e pronto para recebê-lo. O que tem nisso tudo, Oswaldo? Olha só, isso aí é uma narrativa onde a verdade está muito distante. O que eu tenho para dizer para vocês que estão me ouvindo é o seguinte: o presidente Bolsonaro, um homem que não rouba e não deixa roubar, é um grande aliado nosso. Eu fui preso 3 vezes e tive um 4º mandado de prisão decretado por defender o presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu fiquei 2 meses na América Latina, no México, por defender o presidente Jair Bolsonaro. Isso é tudo uma narrativa criada pela vice-presidente e por seus aliados. Por quê? Porque a presidente que está hoje interina, Graciela Nienove, ela coloca um verniz que quer trazer o presidente Bolsonaro, mas na verdade ela não quer trazer o presidente Bolsonaro. Por que isso? Por causa dos super salários do PTB, por causa da farra das loiras do PTB que eu descobri, e que quando eu descobri isso, eu falei assim, puxa vida, como é que o Bolsonaro vai vir para o partido cuja presidente custa mais de 50 mil por mês de dinheiro público gasto de forma equivocada. Daí, quando eu fiz essa denúncia, eu fui expulso, mas eu não negocio valores, Paulo. Por isso, assim como Cristiane Brasil e o pastor Fadi Farage, estou com a minha consciência tranquila, porque não negocio valores. Fernando Tupan. Bom dia, Eustáquio, tudo bem? Fala, Tupã. Bom dia, meu querido. Você podia contar pra gente aí como foi a cruzada no México? E também vou aproveitar para fazer 2 perguntas diretas. Por que o PTB iniciou o teu processo de expulsão? E se você continua pré-candidato pelo PTB ou se você vai para outro partido? E se eles colocaram você na comissão de ética do PTB para te expulsar antes de fazer todo esse alarde? Tupã, você é um jornalista político muito conhecido no Paraná. E você e todos os nossos ouvintes sabem que eles estão utilizando a mídia para mentir. Como é que eles falam que me expulsaram do partido se é necessário passar por um conselho de ética e eu nem fui citado? Se por acaso isso vir a acontecer, eu tenho que passar por um conselho de ética, eu tenho que ser citado, eu tenho que ser julgado, e aí sim, se eu cometer algum crime, eu ser expulso. Isso não aconteceu. Simplesmente eles colocaram essa informação para criar uma narrativa na mídia, para abafar o mau uso do dinheiro público realizado pela presidente do PTB no Brasil, a Graciela Nienove, para abafar as coisas equivocadas que estão acontecendo no Paraná pela presidente aqui do nosso estado, da Marisa Lobo, para abafar tudo isso. Então, tudo isso não passa de uma narrativa muito falsa. Deixa eu falar sobre minha cruzada conservadora. Eu passei por Costa Rica, na cidade de São José, onde eu fui para a Corte Interamericana dos Direitos Humanos. Eu fui para pedir a liberdade de Roberto Jefferson, que continuo lutando pela liberdade dele, porque a minha essência não muda. Passei pela Costa Rica, passei por Honduras, passei
pelo México por 10 cidades. Cidade do México, Cancún, passei por Ciudad de Juárez, passei por Guadalajara, passei por várias cidades e participei de uma manifestação com 1 milhão de mexicanos da direita que ajudei a organizar uma manifestação contra o aborto, uma manifestação pró-vida, uma manifestação pelos valores da família que são inegociáveis. E tenho defendido aqui, no período que estive na América Central, eu estive com Santiago Abascal, presidente do Vox, partido de direita conservador da Espanha, defendendo, dizendo assim, olha, estão dizendo coisas horríveis sobre Bolsonaro fora do Brasil. Eu estou aqui na América Central para dizer que tudo que falam dele aqui é mentira. O Bolsonaro é um presidente honesto, um presidente que não rouba, que não deixa roubar, e ficam falando um monte de coisa aqui. E nesse período, nessa cruzada internacional, pude defender a liberdade de Roberto Jefferson, Daniel Silveira, Wellington Macedo, e defender as pautas hoje defendidas pelo presidente Bolsonaro do PAN. Ângelo Rigon. Bom dia, Oswaldo Eustáquio. Eu só queria saber, em relação a essa possível expulsão, qual o peso do caso Damares? E se, digamos que decida realmente pela expulsão, vai ter que escolher outro partido, tem 6 meses antes da eleição, e se vai manter, nesse caso, o que o senhor estava planejando para fazer no PTB, ou seja, ser pré-candidato ou candidato a senador. Olá, Rigon, muito bom dia para você. O caso da Damares Alves, da ministra, tem um peso, sim. A gente tem informações internas que ela pediu a minha cabeça dentro do PTB para a Graciela Nianov, e por isso que eu venho sofrendo essa perseguição do PTB. O que eu tenho para dizer para vocês é o que eu disse anteriormente. Meus amigos, eu não negocio valores. Eu luto por valores que são inegociáveis. Então, quando, infelizmente, eu tive que publicar uma carta a alguns pastores para dizer que a ministra Damares tinha cometido algumas coisas que não podiam se cometer no nosso meio cristão, e falei assim, pastores, nos ajudem a fazer Damares parar de fazer isso, porque isso está afetando uma família, ela é ministra da família. Eu escrevi uma carta aos pastores, uma carta que foi enviada de forma privada, assim como ensina a Bíblia. E um pastor acabou vazando essa carta e acabou vindo a público, e ela ficou furiosa comigo. Mas eu não tive culpa nenhuma. Eu escrevi uma carta para 10 pastores importantes no Brasil, dizendo, pastores, isso aqui não pode acontecer. Os pastores, você tem razão, Oswaldo Eustáquio, isso aqui não pode acontecer. Foi feita uma correção daquilo que havia sido feito errado na vida privada dela. E tem algumas questões públicas também que eu ainda tenho divergências. Eu vou dar exemplo para vocês. Eu não aceito o Marina Heidel, que é um transexual que trabalha no Ministério dos Direitos Humanos, escreveu um artigo, Pedagogia do Salto Alto, e esse artigo desse servidor do Ministério de Damares, que é um servidor comissionado, que ganha R$14 mil por mês, diz que o seu filho, que está na escola, tem que olhar para o travesti com o bumbum arrebitado na escola, que vai ser outro professor, e ficar excitado. Eu não concordo com isso, e nunca vou concordar com isso, não vou negociar valores. Então, Ângelo Rigon, tem situações que são negociáveis e tem situações que são inegociáveis, e para mim os valores, aqueles que eu defendo, porque muitos estão apostatando da sua fé. Depois que entraram no governo, começaram a negociar aqueles valores que nós cristãos, conservadores, não negociamos. E quando eu aponto um erro, eu não aponto para falar mal do governo, jamais. Eu aponto para fazer um novo cálculo da rota, para acertar o caminho e para não errar mais. Então é esse peso que teve Ângelo Rigon. Respondeu em relação à candidatura ao Senado. O senhor pretende manter ela? Eu sou pré-candidato ao Senado da República. Se eu tiver condições de disputar a eleição, eu tenho convicção que vou ganhar a eleição muito na frente de todo mundo aí, porque eu tenho uma bandeira. A minha pauta para o Senado da República é ser juiz daqueles que me julgaram com injustiça. Para quem não sabe, o Senado julga o STF. Se eu virar senador, eu vou virar juiz do STF. Então o povo paranaense vai me dar a condição de julgar com justiça aqueles que me julgaram com injustiça. Eu não vejo possibilidade lógica de eu ser expulso do PTB, Rigon, porque eu não fiz nada de errado. Eu vou ser expulso por falar a verdade? Eu vou ser expulso por fazer justiça? Então, eu creio que o Conselho de Ética, que vai ser relatado pelo Padre Kelmon, que é um homem correto, um homem de Deus, não vai me expulsar do partido. Porque, repito, se eu for expulso de um partido conservador
por falar a verdade e por falar a justiça. Eu tenho convicção que no outro dia o PTB tem que apagar as luzes e fechar a porta, porque o povo conservador não vai aceitar a expulsão de um homem que luta por valores, de um homem que hoje está sob uma cadeira de rodas por lutar pela sua nação. Agnaldo Vieira. Muito bom dia, Oswaldo Eustáquio. Oswaldo, de passar um breve currículo vosso aqui, pelo menos na área da confusão. Você já teve processos aí do jornalista o Glenn Greenwald, dos deputados Jean Williams, da Joyce Haussmann. Você fez duras críticas, ainda quando eram ministros, ao Sérgio Moro e também ao Henrique Mandetta. E, se não me engano, 3 vezes preso. Como é que é ser jornalista? Como é que é dar uma opinião num país onde o STF manda e desmanda e causa, por exemplo, decreta, né, a prisão de jornalistas nesse país? Olha, Aguinaldo, eu denunciei o ministro Mandetta na época, e quando denunciei o Mandetta fui muito criticado por parte da direita. E de repente ele caiu porque ele traiu o presidente da República. Denunciei Sérgio Moro em Brasília por algumas situações e a direita veio para cima de mim e o Sérgio Moro caiu. Por quê? Porque não há como, Aguinaldo, você vencer uma guerra contra a verdade. E quando você está carregado de justiça e de verdade, como são as minhas denúncias, com documentos probatórios, em algum momento a população, mesmo aquela que te criticou, vai entender que você está fazendo justiça. É minha profissão, eu sou jornalista, o jornalismo corre nas veias do meu sangue. Para falar a verdade, foi para isso que eu nasci. E quando eu sou preso 3 vezes, tive um 4º mandado de prisão, eu estava no México, agora ele foi revogado esse mandado, por isso que eu já voltei ao Brasil, estou em São Paulo. Por crime de opinião, as pessoas na América Central falavam para esse Oswaldo, nós não entendemos como no Brasil, um país governado por um presidente de direita, hoje existem presos políticos. E eu tive que explicar algumas situações que estavam acontecendo com relação à justiça, mas eu creio, Aguinaldo, que esse tempo está passando, porque o presidente que não rouba e que não deixa roubar, eu sempre digo isso, Jair Bolsonaro, ele revogou a Lei de Segurança Nacional e sancionou uma nova lei, e com essa nova lei que foi sancionada, com a revogação dessa lei antiga sancionada pelo então ex-presidente João Batista de Oliveira Figueiredo, do período do regime militar, não vai mais poder prender ninguém por crime de opinião no Brasil. E isso é um legado que Bolsonaro vai deixar. Então eu creio que até dezembro, todos os processos dos presos políticos, inclusive do meu amigo querido Roberto Jefferson, vão ser finalizados e todos vão ser libertos. Quem, Rafael? Bom dia, Oswaldo. Você é apoiador declarado do presidente Bolsonaro e esteve até com o Zé Trovão também naquele período das manifestações do dia 7 de setembro, né? Eu queria saber como que você avalia esse recuo do presidente Bolsonaro após, né, os atos, através daquela carta, que eu digo até carta de paz. Houve algum rompimento de liderança, como por exemplo o Zé Trovão? Como é que fica, inclusive o teu apoio? Teve alguma mudança nesse sentido? Não, nenhuma mudança. Eu creio que o presidente não recuou. Eu creio que o presidente ele fez um trabalho pela nação. Porque, veja, eu estava com o Zé Trovão no dia que estava muito tenso que o Brasil ia parar. E os ministros do presidente da República, aliás, a minha esposa, Sandra Terena, esteve numa reunião com o ministro Onyx, com o ministro Gilson e com o ministro Ciro Nogueira, da Casa Civil. E os ministros falaram assim, pelo amor de Deus, falem para os caminhoneiros não parar o Brasil, porque não vai ter comida, vai acabar o abastecimento. E eu influenciei na decisão do Zé Trovão, falei assim, Zé, manda parar, cara, manda parar. E o Zé Trovão deu uma entrevista para a Jovem Pan, no Pânico, ao vivo, e falou assim, a manifestação está encerrada e vão abrir as pistas, porque naquele momento era necessário. E o presidente da República já planejou a revogação da Lei de Segurança Nacional, que consequentemente iria libertar os presos políticos. Então eu creio que a partir desta ação corajosa do presidente da República, que o Bolsonaro arriscou sua grande reputação por todos nós, não por só nós presos políticos, mas por todos nós brasileiros, e quando ele faz isso, eu creio que ele dá um passo para um tempo de harmonia entre os poderes, para acabar toda essa confusão. Luiz Neto. Primeiro, bom dia, Eustáquio. Eu gostaria de perguntar, antes de perguntar a sua opinião, relembrar aos nossos ouvintes que o Roberto Jefferson é a figura mais emblemática, né, do PTB, e recentemente a filha dele, a Cristiane Brasil, ela disse que ele não estaria bem da cabeça.
Eu gostaria de perguntar para você concorda com a Cristiane? Qual que é a sua opinião? Eu queria que você comentasse sobre essa afirmação dela. Eu estive preso por 3 vezes. E na minha última prisão eu saí sobre uma cadeira de rodas. E quando eu estava no hospital de base em Brasília, e minha médica, Nise Yamaguchi, foi me visitar, porque eu fui brutalmente espancado na Papuda. Eu estava cheio de hematomas. Por 2 dias, por quase 3 dias, não deixaram a doutora Nise Yamaguchi entrar no hospital me ver, porque eu estava cheio de hematomas e estava com uma fralda sobre uma cama. E quando a Nise chegou e pega o meu prontuário médico, ela percebe que tem um monte de remédio que eu nunca tomei na vida. Remédio tarja preta, remédio que me deixou meio doidão. E ela falou assim, se eu sou médica dele, tem que retirar essas prescrições. Então, o Roberto Jefferson está no hospital. Eu não sei que medicamento ele está tomando, não sei o que está acontecendo com ele lá dentro. Eu temo pela vida dele e acredito que ele pode estar até sob efeito de medicação. Porque algumas coisas que o Roberto tem feito estão sendo irreconhecíveis por nós que somos os aliados dele há muito tempo. Então, eu não sei, eu não vou afirmar para você que ele está com algum problema, que ele não está, porque eu não sou médico para isso. Agora, eu acredito que ele possa estar sim sob efeito de algum remédio, pode estar dando algum remédio forte para ele lá, porque as ações deles têm sido irreconhecíveis por nós que somos apoiadores e amigos dele. Pamela Bussolini. Bom dia, Eustáquio. Primeiro eu quero te parabenizar por você estar fazendo jornalismo em um país onde está muito difícil, né, das pessoas aceitarem opiniões contrárias, mesmo com todas essas prisões, né, contra você e tudo mais. Mas o que eu quero saber é o seguinte, Eustáquio, digamos que essa expulsão do PTB se torne real e que não tenha condições de você permanecer no partido e também do presidente Bolsonaro não vá para o partido. Você enxerga no cenário nacional algum outro partido que possa receber esse perfil de direita conservador hoje? Olha, no Brasil hoje nós temos uma crise partidária, porque muitos partidos aí são de esquerda, alguns são de centro e são de centro assumido. Tem o PRTB, que tem o fundador, Levi Fidelix, que é um grande amigo meu, foi um grande amigo meu, que tem um viés mais à direita. Tem o Democracia Cristã, que também é do Emael, que tem um perfil mais à direita. Mas eu não creio que existam mais partidos com esse perfil. Veja, minha querida, eu sou um jornalista diplomado, a minha essência é comunicação. Eu só vou disputar a eleição porque eu creio que há um propósito na minha vida para isso. E o propósito se sobrepõe a toda circunstância. Se for o propósito de Deus que eu seja senador da República, nenhum presidente de partido, ninguém pode tirar isso de mim, a possibilidade de eu disputar a eleição. Eu tenho pensado e falado com alguns aliados políticos e tenho dito o seguinte, eu creio que o Roberto Jefferson logo vai sair dessa prisão e quando eu sentar com ele, ele vai entender o que aconteceu, porque o que eu denunciei no PTB agora, vocês que estão me ouvindo vão entender. A presidente Graciela Nianov, ela ganha 33.800 por mês, ganha mais que o presidente da República. Mais notas do restaurante Coco Bambu, mais MacBook, mais conta de celular paga, mais aluguel pago, mais condomínio pago. E ela utilizou uma nota de R$100 mil da comunicação para fazer um evento para 31 pessoas. E eu falei assim, isso está errado, porque isso é dinheiro público, dinheiro sagrado, é o dinheiro do menino que está mexendo na mesa de som aí, da menina que está limpando a Jovem Pan, das pessoas que estão indo para o carro. Esse dinheiro não pode ser mal utilizado dessa maneira. E o Roberto Jefferson certamente vai concordar comigo, porque Bolsonaro não vai para o partido que tem essa situação. Enquanto não limpar essa situação no partido, Bolsonaro não vem. E Graciela Nianov, Marisa Lobo, toda essa turma aí das loiras estão afastando Bolsonaro do nosso partido. Fernando Tupan. Eustáquio, e como que está aqui o PTB do Paraná? Assim, né? Eu estou acompanhando com alguns filiados ligados ao partido que existe um esvaziamento muito grande após a chegada da Marisa Lobo. Isso se confirma ou é só tititi? O partido esvaziou com a chegada da Marisa Lobo, porque a Marisa Lobo tratou o partido como a cozinha da sua casa. A Marisa Lobo, para garantir o emprego do marido dela, o Jofran, no governo Ratinho, de R$9 mil, colocou todo mundo transformou o PTB no que era o Avante, apequenou o PTB. E hoje,
o partido não tem uma nominata para disputar a eleição. Todo mundo que vier para o PTB com essa gestão da Márcia Lobo, Marise Lobo, o que vai acontecer? Não vai nem ter condições de ter uma legenda para estadual e para federal. Por quê? Porque os candidatos que vão disputar não vão ter recurso, não vão ter estrutura, porque a Marisa vai querer toda a estrutura para ela, para eleger ela deputada federal, vai querer todo o tempo de televisão, vai querer todo o recurso do partido para tentar elegê-la. Mas ela vai fazer 15, 16 mil votos e não vai ter nominata para ninguém. O partido está esvaziado, o partido está pegando fogo por uma má gestão aqui no estado do Paraná dessa senhora Márcia Lobo, Marisa Lobo. Agnaldo Vieira. Eustáquio, depois da arbitrária prisão sua decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, não sei se eu estou enganado. Você sofreu tortura na prisão? Sofri. Quando eu fui preso, o meu filho Bernardo sentou no meu colo, assim, olhou para o delegado e falou assim: você não vai levar o meu pai. E o Oswaldo André sentou no meu outro colo. Eu falei assim: Bernardo, vem cá, baixei e falei assim: agora você é o homem da casa e você vai cuidar da mamãe para mim. Ele engoliu o choro e falou assim: tá bom, papai. Sou levado à Papuda e quando eu chego na Papuda eu sou brutalmente espancado por 7 homens. E uma tortura que lá dentro é muito conhecida, institucionalizada. Um pegou no meu braço direito e puxou assim. O outro pegou no meu braço esquerdo e puxou e torceu. O outro veio e me enforcou. E quando eu fiquei sem ar, eles me batiam no estômago. E quando eu fui respirar de novo, quando eles soltaram, eles me jogaram spray de pimenta no rosto. Isso é uma estratégia de tortura que tem dentro da Papuda. E aquele preso que mais aguentou ficou 56 segundos. Se chama extração. Depois que eu fui brutalmente torturado e jogado na cela 8, uma solitária, aí eu sofri um acidente lá dentro e acabei ficando sobre uma cadeira de rodas. Eu entrei na cadeia andando e saí sobre uma cadeira de rodas por lutar pelo meu país, mas não me arrependo. Vou continuar lutando. 7 horas e 57 minutos. Repita. 7h57, nós estamos conversando com o jornalista Oswaldo Eustáquio, ele que teve aí, foi anunciado ontem, né, que ele seria expulso do PTB, partido que é uma das escolhas, né? O presidente Bolsonaro está para escolher entre provavelmente PTB e PP para disputar as eleições. Eu quero agradecer a sua presença, ainda que virtual, Oswaldo, aqui na Jovem Pan Maringá e no Pan News. Muito obrigado. Obrigado para você, obrigado a todos. E só para repetir, essa história que estão dizendo que fui expulso é mentira. Eu vou participar de um conselho de ética. E outra coisa, eu sou um dos principais aliados do governo Bolsonaro. Então tudo isso que está se falando é um verniz para quê? Para que esses, Graciela Ninov, Marisa Lobo, que não querem o presidente do partido para ficar com a farra do dinheiro público, para que eles criem essa narrativa. Mas a única verdade é que o presidente que não rouba e não deixa roubar jamais faria isso. Inclusive o Planalto negou que isso seja um pedido, porque é uma mentira, por óbvio, que vai ser desmascarada nos próximos dias. Obrigado para a Jovem Pan pelo espaço. Que Deus abençoe o povo de Maringá, da cidade de Canção, que eu amo tanto, e logo quero estar aí para dar um abraço no povo de Maringá. Deus abençoe, gente. Aí esse Oswaldo Eustáquio, ele que é jornalista, tem aí o nome como pré-candidato ao Senado, ou pelo menos tinha, né, pelo PTB. Agora tem essa situação que o Oswaldo acabou de explicar pra gente aí, que ainda não foi expulso, mas ele precisa ser notificado e quer recorrer dentro do partido aí dessa decisão.